No ar, primeira edição. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia, já sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, em primeira mão a partir de agora aqui na Folha FM. Também no Face, no YouTube, você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, e aí é na melhor hora do dia para você que vai escolher, né, também o aplicativo, em todos os aplicativos de podcast, e logo mais a partir das 17 horas tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7 horas e 1 minuto em Campos. Muito bom dia a todos, nosso agradecimento já a você que nos acompanha sempre aqui pela Folha FM e também pelas nossas redes sociais. E, aliás, todos os programas do Folha no Ar estão aí nas plataformas de podcast, nos tocadores de podcast. Pode escolher lá qualquer edição para você ouvir a qualquer hora do dia. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de chuva e continua com alerta de chuva forte para a nossa região também. O Instituto Nacional de Meteorologia traz não só aqui para a região norte do estado, como sul do Espírito Santo. O Espírito Santo também entra nesse alerta e tem rajadas de ventos hoje, ou de vento, pelo menos em torno de 24 a 25 quilômetros por hora. O alerta de chuva é mantido ainda pelo Instituto Nacional de Meteorologia e hoje tempo nublado a chuvoso, predominância do tempo nublado, né? E chuva no decorrer do período. Essa noite já, né, choveu menos aqui pela área central, quase não choveu durante a noite. Já no sábado e domingo tem previsão de chuva para Campos, sábado e domingo com 60% de probabilidade de chuva aqui na região. Agora aqui no centro faz 24 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves da bancada, temos o prazer de receber o Alexandre Buchaú, odontólogo e pré-candidato a prefeito de Campos pelo Partido Novo. Antes de falar a pauta aqui, como sempre, claro, acho que vale só um reforço, a gente vai ouvir todos os pré-candidatos que vão disputar aí a prefeitura de Campos. O Alexandre Buchaú vem para falar da disputa do voto da direita, que é em Campos, né, dominante, principalmente do que diz respeito aí às últimas eleições a presidente da República, onde Campos se revelou uma cidade bolsonarista. O Buchaú fala também do governo Vladimir, avalia aí o governo Vladimir, analisa as pesquisas eleitorais a 6 de outubro e, por fim, fala do nível da política Goitacá, a novela da Loa e a disputa também a vereador em Campos. Alexandre Buchaú, já vamos trazer o seu bom dia. Só rapidamente a gente faz aqui as manchetes do portal folhão.com.br e já começa aí esse bate-papo nesta manhã de sexta-feira aqui pela Folha FM. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Tem um aplicativo agora do Laboratório Plínio Bacelar que é o maior sucesso. Baixe aí o aplicativo para você acompanhar resultados de exames, para marcar atendimento domiciliar, para saber horário de funcionamento, é uma série de funções aqui que tem o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e serve também
ali tem uma opção para você, né, acompanhar seu cartão de vacinação pela clínica Vacina Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br de hoje, Frederico Paes assume a prefeitura após Vladimir anunciar férias. Com o fim do impasse da Lua, já publicado no Diário Oficial, o prefeito usou as redes sociais para comunicar o descanso de 10 dias. Portanto, então hoje o prefeito de Campos é o Frederico Paes. Saúde de Campos adota planejamento emergencial para combater a dengue. A medida foi necessária devido ao aumento de número de casos. E tem uma outra notícia com relação a essa questão de dengue. Infelizmente, Campos não está entre as cidades que vão receber a vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde divulgou a listagem de 521 municípios, cerca de menos de 10% dos 5.570 municípios que o país tem, né? Então, nessa primeira leva aí, Campos está fora e tem um número alto, né, de casos de dengue aqui na região também. Campos passa a ter 2 voos diários para Campinas em fevereiro. A novidade foi divulgada nesta quinta-feira. Voos serão a partir do dia 5 de fevereiro. Último adeus à professora e musicista Alcídia Pérez Pia. Sepultamento teve a presença de amigos, familiares e ex-alunos. Nossas condolências, votos aí de pesares a todos os familiares. Socorrista de São Fidélis morre após 11 dias internado no Hospital Feira Machado. Daniel de Moraes, de 33 anos, sofreu um acidente de moto em São Fidélis. Ele morreu nesta quinta-feira. Nossos sentimentos e votos também de pesares aí a todos os amigos e familiares. George, Marcão e Gilberto falam sobre a novela da Loa 2024 sob análise, ou seja, com visões diversas. Os 3 analisaram, entre aspas, a briga política que uniu instituições de assistência social. Está no portal folha1.com.br. Tiros disparados no Parque Tamandaré assustam moradores. O caso aconteceu na rua Marquês de Herval. Campos não está entre as cidades que vão receber a vacina da dengue, já falei. Com Torre de Sino afetada por temporal, Igreja São Francisco passa por reparo. Ex-PM é preso em Macaé por suspeita de homicídios. Resultado final do processo seletivo da educação sairá nesta sexta-feira e bases do Norte e Noroeste para auxiliar em temporais. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Pode acessar aí a qualquer hora do dia, é atualizado aí a cada instante. 7h09 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Alexandre Buchaú, odontólogo e pré-candidato a prefeito de Campos pelo Novo. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. É bom recebê-lo nesta manhã. Bom dia, muito obrigado. O prazer é meu em estar com vocês, com as pessoas que assistem, os campistas que assistem a Folha FM. Muito obrigado, Alexandre. Deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves, jornalista e editor de política do jornal Folha da Manhã, do portal Folha 1 também. Rodrigo, bom dia. Como sempre, muito bom poder contar com sua presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, um bom dia especial ao nosso entrevistado, Buchaú, e também todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas, e todas aquelas pessoas também que estão com a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, sempre participando, deixando seu comentário. Então, um bom dia a todos. Obrigado. Vamos lá. E nessa semana, como a gente trabalha em revezamento nessa bancada, né? Vocês dois têm outros
pequenos afazeres, além do programa de rádio, só um jornal e um site para tomar conta. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa também, sempre muito bom poder contar com sua presença aqui nessa bancada. Bom dia, Aloysio Abreu Barbosa, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Buchaú. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Sempre com cuidado de não falar em proposta de governo, pois isso é vedado pela legislação eleitoral. Para fazer análises conjunturais, mas não podemos falar, pelo menos não até as convenções de julho, em propostas de governo. Tem que ter muito cuidado, sobretudo no programa ao vivo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, os taxistas, motoristas de aplicativo, professores e pais de aluno. Buchaú, Campos, nos segundos turnos das eleições presidenciais de 2018 e 2022, Campos se mostrou uma cidade bolsonarista, né? E no segundo turno de 2018, contra Fernando Haddad, com apoio de Lula, à época preso, Bolsonaro ficou em Campos com 64,87% dos votos válidos, né, 147.437 votos, contra 35,13% de Haddad. E no segundo turno de 2022, agora contra Lula, né, mais recente, Bolsonaro teve 171.999 votos. Embora tenha subido o universo de eleitores, proporcionalmente ele diminuiu um pouco. Deu 63,14% dos votos válidos. Ainda assim, é um espólio, os números falam por si, né? É bem mais do que a maioria, né? É bem mais do que 50 mais 1. Vai entre 60% a 65%. Você é um dos pré-candidatos a prefeito que espera tentar pegar uma fatia dessa grande votação, né? Mas você não é o único. O próprio Vladimir, ele declarou voto do Bolsonaro no segundo turno e organizou para ele uma carreata muito grande aqui no segundo turno presidencial do ano passado, com Cláudio Castro, com Flávio Bolsonaro, com a irmã Clarissa, que entrou de cabeça na campanha, né? Até que a extração química defendeu na disputa ao Senado e foi muito bem votada. Você tem, além de você e Vladimir, você tem o empresário Clodomir Crespo, empresário e produtor rural, também está se colocando pelo DC, né? Você tem várias outras... Estou esquecendo de alguém, que eu estou esquecendo? Da direita. Nessa direita, se for falar do nome que está sendo cogitado, é de Pompeu. Perdão, esqueci porque não deveria nem ser lembrado, mas boa. Enfim. Eu tenho um hábito ruim. Quando eu falo político de Campos, eu lembro de político de Campos. Então, eu lembro de político de fora. Mas, enfim, o Felipe Poubel, né, deputado estadual bolsonarista, que tem o reduto eleitoral dele, sempre foi de Maricá, embora nascido no estado do Rio de Janeiro. Fez a vida dele primeiro enquanto PM, depois nessa onda bolsonarista de pegar policiais, força de segurança, entrou, né? Ficou mais conhecido em Campos quando veio aqui fazer uma fiscalização cuja legalidade foi questionada no judiciário, no HGG, né, junto com Rodrigo Amorim, que se tornou famoso por ter quebrado a placa de Marielle em 2018. Enfim, são tem o próprio Jonathan Paz também, que disputou ano passado, está falando também em disputar esse ano novamente. Como é que você vê esse universo da direita? Que quinhão você acha que cada um tem
desse espólio bolsonarista e particularmente você? Aloysio, Campos é uma cidade conservadora, uma cidade muito religiosa, as pessoas têm um apego à religião bastante grande, tanto evangélicos quanto católicos, majoritariamente, né, não só, mas majoritariamente. E acabou encontrando no discurso de Bolsonaro voz para aquilo que sentia, às vezes até meio que reprimido em função do discurso majoritariamente de esquerda, que sempre vigorou na política nacional. Quando a gente vem para a questão local, muda um pouco, porque as pessoas acabam levando uma questão mais paroquial. A eleição nacional influencia, a bipolarização nacional influencia, mas eu acho que o eleitor vai acabar olhando mais a questão local também, aquilo que mais o afeta aqui próximo. E muitos desses nomes, o próprio Vladimir se colocou como bolsonarista no final do segundo turno ali, quando as pesquisas indicavam que esse era o melhor caminho para ele tomar sendo prefeito de Campos. Ele, inclusive, colocou isso quando disse que era o que o povo queria. E liberou os secretários para apoiarem quem quisesse. Para que apoiassem quem quisesse. Os demais todos têm o direito, né, de buscar esse espaço. Eu vou colocar as minhas propostas, as minhas condições, a minha história dentro da disputa e deixar que as pessoas decidam, né, que as pessoas escolham. E é difícil dizer quem vai chegar até o final da corrida, quem vai absorver qual o percentual desses votos, quem vai conseguir realmente mostrar ao eleitor e representa esse campo de pensamento. Puxa, você se filiou recentemente, né, ao Novo, né? O que te credencia como um candidato de direita e o que te aproxima do Novo? O Novo tem uma proposta um pouco diferente do que é a direita bolsonarista. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Rodrigo, eu acompanho o Novo há muito tempo, desde a fundação em 2015. A minha filiação anterior não aconteceu porque o Novo não conseguiu pegar tração aqui no município, né? Ele não disputou eleição aqui no município. É a primeira eleição que o Novo disputa em Campos. Então, a minha chegada ao Novo só agora se dá por conta disso. Uma preocupação com a política local, uma necessidade de participar das eleições, uma vontade de participar das eleições locais, e o Novo não tinha essa possibilidade até então. É a primeira vez que disputa aqui. E eu tenho uma história de participação política quase que toda no antipetismo, né? Eu me filiei ao PSDB lá atrás em função desse antipetismo, dessa necessidade de fazer algo mais do que ficar apenas insatisfeito em casa. E é justamente a bandeira do Novo, né? Sair da insatisfação para a ação. Saindo lá, vindo candidato e tentando depois, na eleição municipal passada, ser candidato a prefeito, mas sem conseguir o partido, e agora como pré-candidato do Novo. Toda uma trajetória sem jamais ter sido nesse espectro político. Os eventos que eu participei, os eventos que eu organizei, todos foram dentro dessa linha de pensamento. Evento contra o aumento do ISS lá atrás, evento contra algumas ações da prefeitura lá, ainda na gestão de Rosinha, depois atravessando todo o período Rafael com várias ações populares contra gastos que eu achava que não estavam bem definidos ou bem claros, como uma operação tapa-buraco, que nós conseguimos, inclusive, uma liminar. Tudo isso somado, acredito que me credencie nesse campo político. Meu caro Buchaú, aqui no grupo de WhatsApp deste programa do Blog Opiniões, tem uma pergunta do William Passos, geógrafo, estatístico do IBGE, esteve aqui com a gente essa semana também. Ele deixa aqui uma pergunta para você. Bom dia. Peço detalhes sobre a visão de Serviço Público Municipal de Saúde do pré-candidato e uma avaliação sobre a saúde pública de Campos e região, com foco no acesso e cobertura aos serviços de odontologia. Falta maior valorização da saúde bucal e dentária no desenho das políticas municipais da saúde do Brasil, na sua avaliação? Nogueira,
Em Campos, né, vamos tratar especificamente de Campos, tudo que não se refere a hospital, a média e alta complexidade, é deixado para depois. É deixado de lado. E com números aqui, o Centro de Liderança Pública, o CLP, ele faz um ranking dos 410 municípios com mais de 80 mil habitantes no Brasil. Campos tem a posição 386 desses 410 em cobertura de atenção básica. A cobertura vacinal de Campos, nesse comparativo, é a posição 326. Então, tudo que não é média e alta complexidade é deixado para depois. Campos se preocupa muito, isso historicamente, não é só o governo Vladimir. Historicamente se preocupa muito com o hospital contratualizado e procedimentos de média e alta complexidade. Ainda assim, ou talvez até por isso, nas pesquisas que foram feitas, a saúde é uma das grandes insatisfações junto com o transporte. Com a odontologia não é diferente. A odontologia, ela é deixada para depois, a fisioterapia é deixada para depois, as terapias de suporte são deixadas para depois. Hoje nós temos na prefeitura um quantitativo enorme de dentistas, suficiente para atender a população toda, suficiente em número e suficiente em qualidade, diversidade de especialidades. Entretanto, a população não é assistida porque falta infraestrutura, faltam consultórios, muitos consultórios foram fechados. Existe, do período Arnaldo Mocárdio para cá, uma redução do número de unidades, do número de consultórios odontológicos ativos. Uma redução expressiva. Nós saímos de 192 consultórios, chegamos a 40. Então, como que vai atender? Como é que você já não atendia a população com quase 200 consultórios e vai atender com 40? Puxa, eu vou voltar ao tema do bloco, que é esse espólio bolsonarista. E uma correlação que muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, não é exata. Achar que uma eleição presidencial pode ser referência para uma eleição municipal, né? A prefeito, no caso. E, para não ficar no mero achismo, cito o exemplo recente e com número, né? Na última eleição a prefeito, depois de Bolsonaro ter feito quase 65% dos votos em 2018, né, e 63,14% dos votos válidos em 2022, entre essas duas expressivas votações de Bolsonaro nos segundos turnos em Campos, a gente teve a eleição prefeito em 2020. Né, na qual dois candidatos se assumiram bolsonaristas tentando explorar esse filão. Dois candidatos a prefeito. Dessa vez, Tadeu, estou contigo, ex-vereador, pelo Republicanos, e Jonathan Paes pelo PMB. E os dois juntos tiveram 2,68% dos votos. Só a guisa de exemplo, foi menos, um pouco mais da metade dos 4,68 pontos que a Natália do PSOL teve na sua estreia eleitoral. Por que essa discrepância tão grande de 2020 não vai se repetir em 2022? Eu incluiria aí também o Cláudio Rangel, que foi candidato, e acho que um pouco nessa linha. Mas, desculpe, o Cláudio Rangel, embora seja empresário e conservador e liberal, ele não... E o entrevistamos aqui, eu e Nogueira, o Rodrigo não estava ainda, era na época Arnaldo Neto, e ele nunca fez menção de pegar essa bandeira bolsonarista. Ele falava mais como empresário. Ele não abocou para si o título bolsonarista. Não. Nesse programa, pelo menos, não. Né? E enquanto o Jonathan e o Tô Contigo faziam disso sua bandeira principal. O fato é que não tinha identidade, Rodrigo. Nenhum deles tinha identidade com as pautas.
Foi uma coisa oportunista, de cair de paraquedas, sem ter identidade com as pautas, ficou perdido. Tadeu Tocontigo tinha saído de uma trajetória em que ele foi muito crítico ao governo, Rosinho, se elegeu vereador, passou a base do governo, e aí tentou voltar a ser crítico para sair candidato a prefeito e não deu certo, né? Mas por que você abraçar a bandeira bolsonarista, a despeito da boa votação de Bolsonaro na cidade, do tão pouco voto a prefeito em 2018, se isso deu errado, perdão, em 2020, por que isso daria certo em 2022? Qual seria a diferença que ligaria, que faria esse link, se é que ele existe, na cabeça do eleitor? A minha bandeira é o novo. Não é o bolsonarismo. A gente tem na cidade pessoas que têm a ideia conservadora, têm ideais conservadores e liberais, e que são um campo a ser explorado porque eles não têm representação. Não se sentem representados. Haja visto um enorme número de pessoas que não votou. A gente tem abstenção e votos brancos e nulos, uma enormidade. Pessoas que não se sentiram representadas por nenhum dos candidatos. A minha bandeira é o novo. É a liberdade com justiça, liberdade com racionalidade. Então, eu queria só continuar nessa linha e perguntar, porque a gente sabe que o crescimento da direita em Campos se deu por conta desse público que você está falando, mas se deu também muito pelo apelo popular que se tinha, de um linguajar, às vezes, mais escrachado em algumas coisas, que teve uma penetração maior, às vezes até em algumas camadas mais populares, mais vulneráveis, vamos dizer assim, socialmente. Como fazer também isso? Como você pretende penetrar nessa camada que veio a reboque do Bolsonaro, com essa visão que fez a direita crescer, mas que não era essa visão empresarial, essa visão que você está falando, era uma visão um pouco mais, com esse apelo mais popular, mais escrachado. Como você pretende penetrar nisso e se essa intenção também, porque a gente sabe que só com voto empresarial, talvez, ou até mesmo com esse voto que você está falando daquela pessoa que não vai à urna e que você acredita que possa ir a partir do seu nome, mas como você pretende pegar nessas camadas mais, vamos dizer assim, socialmente mais baixas? Rodrigo, o grande desafio é comunicar-se com as pessoas. Tem pessoas muito diferentes na sociedade, precisa conversar com todas elas. E para conversar com todas elas, precisa se fazer entendido. E aí, um linguajar muito rebuscado não vai alcançar realmente essas pessoas, mas também não precisa ser uma experimentação. Dá para conversar com todo mundo, as pessoas são inteligentes, elas são capazes de alcançar argumentos sem que se apele para querer destruir o outro, para querer fazer acusações infundadas. Texto crítica, inclusive, ao comportamento tanto do Vladimir como do Paulo Irano no Hospital Geral de Guarulhos, quando acusaram o presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelar, de forma muito assintosa, muito forte, Paulo Irano, inclusive, dizendo que se morresse alguém na HGI, o culpado era o Marquinhos, que era um assassino, porque isso leva, quando cai na população com menos capacidade, com menos educação, com mais dificuldade de compreensão, você acaba provocando uma tragédia. Um indivíduo desse pode cometer um ato impensado, absurdo, diante de uma comoção muito grande contra o outro. Isso é uma coisa muito perigosa. E eu não vou entrar nesse tipo de discurso pelo risco que ele representa, risco físico e pessoal aos outros candidatos, como também representa um risco à nossa democracia, não é algo que eu pretendo fazer. Essa coisa do nível da política atacar está na pauta, mas é mais para frente. E não foi realmente a fala de Paulo Irano, embora Paulo Irano não tenha falado a palavra assassino. Essa palavra substantiva não foi empregada por ele. Lógico que ele
falou-se em atribuir responsabilidade de uma eventual morte na saúde a Marquinhos, mas o substantivo assassino não foi empregado. Embora o sentido esteja expresso, né? Naquele mesmo dia, Marquinhos também fez críticas muito duras, no mesmo tom a Paulo Irano, e em resposta por óbvio, ele foi provocado, a Paulo Irano e a Vladimir. O próprio Marcos Bacelar também, o pai, né, de ameaçar. Eu ia chegar lá. Entre a fala de Paulo Irano pela manhã, não foi no mesmo evento. Paulo Irano foi pela manhã e Vladimir foi à tarde. Teve um almoço entre Marcos Bacelar, pai, e Vladimir, em que eles acordaram tentar baixar a corda de lado a lado. E Vladimir sai desse almoço para fazer críticas duras a Marquinhos, né, lá no HGG. O que vai gerar 2 dias depois, no dia 11, onde tem aquela manifestação de gente do governo e das instituições de assistência que ficariam à míngua sem a lua, né, e de assistidos familiares. Após as duas coisas, aí Marcos Bacelar fez um vídeo que foi, eu acho que talvez o capítulo nessa história sem grande exemplo positivo, foi usou coisas irreproduzíveis, né? O capítulo mais triste da história. Enfim, mas isso vamos tratar disso no bloco posterior. Você falou deu números aí sobre a saúde, você usou cobertura vacinal. Me parece ser quase consensual que o Brasil sempre foi, desde Oswaldo Cruz, isso faz algum tempo, estamos falando de 2 séculos atrás, algum tempinho, né? 19, início do século XX, que o Rio de Janeiro, então, capital na época do Brasil, sempre foi uma cidade portuária, os marinheiros de outros países não desciam no Rio. E o Rio era considerado uma cidade insalubre, febre amarela, tifo, cólera. E Oswaldo Cruz, ele saneou isso, né? E daí em diante, através da vacina, teve até revolta da vacina na época, e a partir disso o Brasil se tornou um exemplo mundial de cobertura vacinal. Até o governo Bolsonaro. A gente tinha só acabar com a pergunta, por favor. Onde a vacina, sobretudo a Covid, ela foi questionada publicamente pelo presidente, relacionando a AIDS, que é um absurdo, falando em virar jacaré, esse linguagem chulo que a gente está falando aqui agora, e não só a Covid, como a todas as demais doenças. Caiu drasticamente o nível de cobertura vacinal no país todo após o governo Bolsonaro. Como é que você enxerga isso? O Brasil tinha uma cobertura vacinal superior a 70%. Ela começa a cair em 2016, ela cai 10%, cai para 60 e poucos por cento já em 2016, e vem caindo daí adiante. A maior queda vem em 2019, quando ela cai para em torno de 50%. E aí tem um capítulo terrível mesmo, que é essa questão da oposição a vacinas, que é um negócio que não tem lógica nenhuma, não tem razão nenhuma. A vacina se tornou uma trincheira política. Esse foi o grande problema. Da mesma maneira que a LOA se tornou uma trincheira política, então agora uma trincheira política eleitoral, a vacina se tornou um campo de disputa política eleitoral no mundo inteiro. E o Brasil, que nunca viu um movimento anti-vacina, nunca havia visto um movimento anti-vacina, começou a ter. Isso vai dar um certo trabalho para reverter, isso precisa ser revertido. E precisa ser revertido, inclusive, por políticas municipais.
extensão de horário de posto de saúde, enfim, coisas que precisam ser feitas para que a vacina se torne mais acessível e para que as pessoas realmente voltem a se vacinar em índices até superiores aos de 2016, né, superiores aos 70%. Estava vendo aqui o Frei Oswaldo Cruz, eu fiquei na dúvida do século XIX ou XX, mas ele assumiu o comando da cobertura vacinal brasileira justamente em 1900. Então, oficialmente, 1900 ainda é século XIX, né? 1901 passou a ser século XX, então foi exatamente na virada. Pegou na curva. E pegou na curva as doenças também brasileiras, né, que faziam do Rio ser considerado uma cidade de saúde. Nas doenças ele criou a curva. Ele criou a curva. Boa, é verdade. Buchaú, eu termino minha participação nesse bloco e deixo aberto para Rodrigo, para Nogueira, com observação. Aí é questão, logicamente, de observação, né? A direita, em Bolsonaro, em Trump, em Erdogan, em Orbán da Hungria, Erdogan da Turquia, como foi em Duterte nas Filipinas, ela não é marcada por uma grande articulação intelectual ou verbal, muito ao contrário. Ela, vou usar a definição de um conservador histórico brasileiro, Delfim Neto, né? Que no artigo da Folha de São Paulo, logo no início do governo Bolsonaro de 2019, classificou essa direita de direita incultural, né? E que no poder, como ocorre com Trump em relação ao Hollywood, por exemplo, faz dos artistas, da cultura, da arte, sua inimiga, né? Inimiga política. Como foi com Hitler na Alemanha, como foi com Mussolini na Itália, como foi com Franco na Espanha, como foi com Salazar em Portugal. Só para usar exemplos do século passado. Você, eu conheço há algum tempo, e você é o oposto. Você tem uma boa articulação intelectual e verbal. Como é que se ajusta o seu perfil individual ao perfil por qual a sua direita passou a se caracterizar no Brasil e no mundo? Luiz, as pessoas vão enxergar que existe uma outra possibilidade, existe uma outra direita. Existe uma possibilidade de ouvir, de diálogo, de compreensão, de avanço em pautas que às vezes são demonizadas. A gente precisa evoluir dentro do diálogo, da capacidade de colocar as ideias de forma menos beligerante. Naquele momento, talvez, a única forma tenha sido a beligerância, tenha sido, como o próprio Rodrigo disse, alcançar essas massas mais populares. Houve um escracho do discurso, isso acaba tornando até os indivíduos reféns, né, os políticos reféns do próprio discurso no futuro. Mas o Novo é diferente de tudo isso, né? E me abraçou, assim, eu me sinto muito confortável no Novo por conta da forma como ele se conduz, dentro das pautas de direita, com muita firmeza muito maior que a do PL, inclusive, nas pautas de direita, e com inteligência, com razão no que está fazendo, capacidade de compreensão, de articulação racional daquilo que está fazendo, uma postura firme, e um partido que se comporta de maneira bastante diferente de todos os demais na questão de transparência, de lisura de processo. Realmente viver dentro do Novo esse processo é muito diferente mesmo. A gente tem uma pergunta lá do amigo Garcia, feita no grupo, né? E a gente vai trazer para você, que o amigo Tom, ele pergunta: Alexandre, você considera possível o diálogo da nova direita liberal conservadora que você representa com as forças democrático-nacionais, do progressismo, empenhadas no desenvolvimento econômico e social do país? E como isto se dará com base em que pontos cardeais? Rodrigo, esse diálogo, mais do que possível, ele é necessário. É necessário que se baixe essa beligerância, que se entenda que há regras democráticas que precisam ser observadas. É preciso observar que há direitos fundamentais que não podem ser suprimidos.
O judiciário tem que respeitar isso, o executivo tem que respeitar isso, o legislativo tem que respeitar isso. A gente precisa respeitar, precisa realmente garantir as liberdades individuais. Dentro desse contexto de que o diálogo é possível e necessário, a gente tem como avançar. Pontos cardeais de avanço. Todos queremos a erradicação da pobreza, o fim da pobreza, da miséria. Como? O caminho é diferente. O caminho que a gente entende como possível, como que de fato traga resultados, é diferente. O governo federal hoje trabalha com uma política econômica que está sendo lançada de estímulo às empresas e financiamento, e já foi feito várias vezes no passado e não trouxe os resultados, porque serve, no final, a cooptação de empresas. Por outro lado, a liberdade econômica, a redução de impostos, a simplificação tributária, são pautas da direita e que podem caminhar juntos e levar à melhoria das condições de vida da população. Transferência direta de renda também é uma pauta do novo. É uma pauta que... São pautas que se alinham. A gente consegue trabalhar juntos, sim. João, agora tem algumas pautas que são mais delicadas e que foram, de uma certa forma, elas sempre foram atreladas, principalmente nesses últimos tempos, à questão da direita, que é a questão da ideologia de gênero, a questão também, às vezes, do assistencialismo muito visto como exacerbado em algumas questões. Como você pretende lidar com esses assuntos que são considerados mais delicados? Por exemplo, em relação à ideologia de gênero, por exemplo. Rodrigo, eu sou absolutamente contra. Acho que a pauta moral é uma pauta que divide, realmente, porque ou você é a favor ou contra, não tem como ser mais ou menos. Então, tem coisas que são muito difíceis de compor. Essa questão da ideologia de gênero é uma delas. Não dá para compor com pauta de ideologia de gênero, o que não significa desassistir as pessoas. Isso precisa ficar muito claro. Não significa demonizar ou desassistir as pessoas. O discordar da pauta não significa pôr a pessoa no gueto ou condená-la à inexistência. Isso precisa ficar claro, é difícil às vezes de compreender, mas precisa ficar claro. E essa é uma pauta mais difícil. O assistencialismo, e aí a gente vai na questão do populismo clientelista, e dá para voltar até aqui ao município. Quantos faz assistencialismo há 30, desde que começou a receber royalties, que a gente tem bolsa alguma coisa? Mas eu queria que você concentrasse mais na questão do governo federal, porque o Bolsonaro, ele, de uma certa forma, ele chegou ao governo com esse discurso, mas quando teve a reeleição, foi nisso que ele muitas vezes teve que se figurar, né, para poder conseguir essa reeleição. Antes da gente entrar mais local, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do cenário nacional. Né, também porque isso também foi uma coisa que o Bolsonaro, de uma certa forma, meio que combatia, e no final das contas, por mais que ele estivesse no meio de uma pandemia, ele abraçou e tentou levar isso até os últimos momentos para poder se manter no poder, inclusive. Pois é o uso eleitoral da questão social. O Novo discorda disso, eu discordo disso. A questão é a seguinte, a assistência social é importante, a assistência direta ao indivíduo é a melhor forma de você tirá-lo da miséria absoluta. Ela precisa ser em valores o suficiente para fazer diferença na vida daquele indivíduo, não adianta ser uma esmola, mas ela precisa ter racionalidade na medida de resultado. Não dá para medir o programa social pela quantidade de pessoas que você tem eternamente dentro dele. Ou por um valor de bolsa chutado. Vai ser 200, vai ser 400, vai ser 600. Mas por que vai ser esse valor? Que resultado se espera a partir desse valor? Que resultado se está obtendo a partir desse programa? As crianças estão mais na escola? As crianças estão com cartão de vacina em dia? As crianças estão tendo... A geração seguinte está tendo uma escolarização melhor que a dos pais, uma perspectiva melhor que a dos pais. Os pais estão tendo qualificação para emprego. Essa é a ideia do Novo a respeito da questão. E não foi o que foi feito. O que foi feito é simplesmente bolsa, a torta ter direito e sem muito critério na adesão. Inclusive, tem vários relatos de fraude, muitos relatos de fraude, de pessoas que não precisavam estar recebendo.
Em outra ponta, o indivíduo que de fato precisa não consegue receber porque ele não tem acesso nem ao cadastro, a miséria dele é tão absoluta que ele não consegue acessar o cadastro. E são programas que servem à perpetuação da miséria, porque ele não tira o indivíduo daquela situação. Nem o indivíduo que recebe hoje, nem a geração seguinte. Buchaú, só para fechar aqui também minha parte, bem rápido. Nogueira, som. Tá, desculpa, perdão. Buchaú, só para fechar minha parte também, bem rápido. Sobre o Partido Novo, partido, de uma forma em geral, até que ponto você acredita que o Partido Novo, por exemplo, vai influenciar, ou positivo ou negativamente, num resultado eleitoral? Por exemplo, João Amoedo teve aqui nesse programa, né, Luísio? Eu pesquisei, não vou conseguir lembrar, 1º de outubro de 2021. Logo depois disso, ele saiu do Novo. E João Amoedo é um empresário bem sucedido, dispensa comentários sobre essa vida empresarial dele, e o Novo surgiu a partir justamente desses empresários, e surgiu até, me lembro bem, o partido com a cara do mercado, é o partido do patrão. Como é que é trabalhar Novo? E aí eu te pergunto novamente, se isso tem influência ou não. Me parece que partido no Brasil, me parece, isso é opinião minha, poucos são aqueles que influenciam diretamente na eleição, como por exemplo o PT, tem aqueles que simpatizam e aqueles que não votam de jeito nenhum. Já Bolsonaro, por exemplo, não importa o partido que ele esteja, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Como é que é trabalhar o Novo para além da 98, por exemplo, aqui de Campos? Nogueira, isso é uma caricatura do Novo, essa coisa do seu partido do patrão. Foi um grupo de pessoas que se reuniu com a proposta de criar algo diferente do que se vinha tendo. Um partido que não usasse de recurso público do fundo eleitoral, do fundo partidário, um partido que tivesse uma pegada mais de sociedade civil na política. A ideia foi essa. O Amoedo se afastou do partido por divergências de condução dele e da condução que o partido adotou. O Amoedo resolveu apoiar o Lula, o partido resolveu apoiar o Bolsonaro na reeleição, o Novo, e aí o Amoedo se afastou do partido. O Novo, ele é o único partido hoje que não tem ninguém com condenação, com ficha suja. Ele faz questão de filtrar isso. O Novo faz processo seletivo para os candidatos. O meu processo seletivo foram 5 etapas de prova. A última etapa foi a apresentação para uma banca, para um ex-deputado de Santa Catarina, Fábio Osterman, que tem mestrado em Harvard, em ciência política. O outro da banca era o Ricardo Melão, que é um ex-deputado de São Paulo, advogado com especialidade em direito administrativo e tributário. E o Hélio Seco, que foi candidato a vice-governador na chapa do Ganime, que é doutor em biologia. Nessa última etapa, essa banca, eu tive que apresentar um diagnóstico com números de alguns problemas de Campos e apresentar possíveis soluções. Eles são um partido muito criterioso, os vereadores todos fazem processo seletivo, mais simples, mais fácil. As pessoas, quando ouvem falar disso, quando a gente consegue ter acesso às pessoas para que elas conheçam esse processo, para que elas conheçam a forma de proceder do Novo, elas gostam e realmente veem estar diante de algo diferente do que vinha acontecendo até então. Acho que isso pode tocar as pessoas e fazer com que elas façam a opção por validar a candidatura do Novo, por dar o seu apoio ao Novo. Muito bem, 7h49, vamos precisar fazer uma pausa rápida, Alexandre, e a gente volta já. Vamos falar sobre outros temas, outros assuntos importantes aqui neste Folha no Ar. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E logo na abertura desse bloco agora, desse intervalo, tem aí uma dica muito valiosa da Nauta XP Investimentos para você tomar a melhor decisão, investir o seu dinheiro com maior rentabilidade e maior segurança. Confira aí. Minuto Nauta.